Revolução Industrial. Corrupção dos costumes? Doutrina social da igreja. Rerum novarum? Do que estamos falando? De coisas novas e em mudança. A partir de hoje, você confere a série Rerum Novarum. Vamos conhecer a fundo a primeira encíclica social da Igreja, escrita em 1891 pelo Papa Leão XIII. Quando nós falamos de doutrina social da Igreja Católica, o primeiro documento que precisa vir à mente é a Rerum Novarum, que a partir daí nós começamos a formar esse corpo doutrinário sobre as questões sociais na Igreja. Para entender como a Rerum Novarum nasceu, nós temos que voltar um pouquinho mais no tempo. Entre os séculos XV e XVIII, o mundo vive a chamada Idade Moderna, um período marcado por descobertas que mudaram totalmente o mundo, esse mundo que você vive, levando a humanidade a uma economia rural para as fábricas urbanas, um processo de transformação. Toda essa mudança vai gerar, obviamente, novos hábitos e nova mentalidade. As pessoas vão começar a enxergar o mundo de uma outra forma. Inclusive, negativamente, no mundo industrial há uma disputa maior, há uma competitividade maior, um desejo muitas vezes incontrolável pelo lucro. Coisas que provavelmente antes, se aconteciam, eram em bem menor escala. Então, a preocupação aí com essa mudança de costumes é porque há uma mudança de mentalidade. E a proposta da igreja é justamente essa: formar mentalidades, mas formar mentalidades de acordo com o Evangelho. Formar mentalidades na justiça, na caridade, mostrando para esses grupos, por exemplo, o Estado, os trabalhadores, os empregadores, que é possível que todos os grupos se desenvolvam, que todos esses grupos cresçam, mas que cada um tem direitos, cada um tem deveres e que todos juntos vão encontrar as soluções. A Idade Moderna é esse período de transição entre a produção feudal, onde as famílias elas tinham a sua própria plantação, onde elas retiravam o seu próprio sustento, o sustento necessário, e para a produção capitalista, na qual as pessoas começaram a vender o seu trabalho em troca de um salário. Então a vida das pessoas, de fato, mudou e muito, por conta de todo o avanço que a indústria trouxe. Por um lado, então, isso é muito bom, o progresso industrial traz uma série de benefícios, só que por outro lado, o progresso industrial traz aumento na produção, traz, com a indústria, traz, além disso, lucro maior e, infelizmente, pessoas que estão envolvidas com o trabalho vivem em condições, às vezes, subhumanas. A criação de 3 máquinas tornam-se a base da Revolução Industrial. No ano de 1764, o inglês Richard Arkwright inventa a máquina da fiação, utilizando a energia da corrente de água, mecanizando assim a transformação do algodão em fio. Os problemas que aquelas pessoas que trabalhavam em prol desse progresso industrial, a mão de obra, não podia usufruir disso. Passava por condições muito difíceis de trabalho, uma situação de fato de crise na sociedade. Então é nesse paradoxo aí que a igreja intervém. Diz, bom, o progresso é importante, mas em primeiro lugar a pessoa humana. Por isso, essa preocupação com o trabalhador, que precisa usufruir de fato de tudo isso que tem acontecido, de todo esse progresso. O segundo invento foi a máquina a vapor, criação do britânico Newcomen em 1712, que tinha o objetivo de drenar a água acumulada nas minas de carvão. Anos depois, em 1765, o mecânico escocês James Watt aperfeiçoou essa criação. O novo modelo tornou possível transmitir a energia do vapor para outras máquinas. Estava criada a energia mecânica. Porque o documento de fato trabalha pega a questão do trabalhador, defende o trabalhador nos seus direitos, mas também não é simplesmente isso, porque senão fica parecendo luta de classes, os trabalhadores contra os empregadores. E na Rerum Novarum nós temos um texto longo sobre a questão do socialismo. Não é proposta de socialismo. Por último, o tear mecânico, movido a vapor. Criação também do inglês Edmund Cartwright no ano de 1785. Era o nascimento das fábricas têxteis. Vamos dar ênfase aqui aos direitos dos trabalhadores, mas o documento também diz dos direitos dos empregadores.
Diz também dos deveres dos trabalhadores. O trabalhador, ele tem direito a reivindicar situações melhores para ele, mas não pode agir com violência. O trabalhador tem direito a um justo salário, mas ele não pode roubar o seu empregador. Então é uma questão muito interessante, porque não é luta de classes esse documento, mas entendendo que cada grupo tem os seus direitos, cada grupo tem os seus deveres e juntos podem achar soluções para que todos se desenvolvam. A industrialização cresceu sem controle, levando milhares de famílias que tinham a tecelagem como sua principal fonte de renda à total miséria. Meados do século XVIII e do século XIX, a sociedade vive o que chamamos hoje de Revolução Industrial. O ritmo da vida na cidade é diferente da vida no campo. O ritmo de trabalho é outro. As condições de trabalho, então, no campo você tem uma dinâmica de trabalho, na cidade você tem outra, na indústria é outra. São cargos diferentes, funções diferentes, salários diferentes, jornadas de trabalho diferentes. Por isso que eu documento que tudo mudou, né? Tudo muda. Então é por isso que é preciso essa intervenção. Claro, haviam os problemas próprios de antes da Revolução Industrial. Só que esses problemas são agravados por conta deste novo mundo, dessa nova forma de se viver. Então, daí a intervenção do Papa Leão com a Rerum Novarum, que vai dizer o seguinte: é preciso vir em auxílio das pessoas para que elas aprendam a viver da maneira correta nesse novo mundo que surge agora diante dos nossos olhos. Esse é o ponto central, onde queremos chegar. Dá-se o início a um ciclo de transformação do modo como a sociedade vive. Se nós percebermos hoje os avanços na área dos trabalhadores, na relação de empregados, empregadores, nas empresas, nas indústrias, muito do que nós temos de fruto hoje são discussões que foram feitas lá no final do século XIX. Essas transformações trouxeram dilemas que convivemos até os nossos dias. E por isso, no século XIX, especificamente no ano de 1891, o Papa Leão XIII escreve a Rerum Novarum. A pessoa possui uma dignidade que não tem tamanho e que ela deve ocupar o centro da atenção. Nós não podemos colocar sistemas políticos, sistemas econômicos, ideológicos à frente da pessoa humana. Nós estamos aqui nessa fazenda, que nos recorda exatamente o tempo da vida antes da Revolução Industrial, naquele momento em que as famílias ainda se encontravam assim, num trabalho manual, nas suas hortas, na sua produção, onde todo o sistema era voltado para isso, para a valorização daquilo que o ser humano podia produzir pela sua força, pelo seu trabalho. E exatamente como essas pessoas, esses irmãos que estão aqui agora trabalhando, que eu quero também chamá-los aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre esta passagem, esse tempo de trabalho, e outrora aí, né, cuidando de cada detalhe daquilo que era a sua produção, o seu alimento, e de tudo isso que se perdeu, foi ficando no tempo e na história, não é? E a gente deixou muita coisa bonita de família. Vocês percebem essa mudança? O que foi para vocês também estar aí hoje mexendo um pouco, recordando esse tempo? Valeu para ver como o trabalho também era muito duro, mas o trabalho manual também faz bem, né? Fez pensar na terra que produz, que é fértil, que fecunda, pelas mãos do trabalho humano. Eu me senti bastante em casa, é um trabalho que faz bem, a gente libera o estresse, se sente à vontade nesse clima com a natureza, nesse contato com a natureza. Se a gente pudesse pensar nessa perspectiva, o mundo ele era melhor, era mais feliz antes da Revolução Industrial, na opinião de vocês? Bom, não diga assim que era mais feliz. Tinham pontos de felicidade muito maiores, né, assim, do próprio ritmo da vida, da relação entre as pessoas, no próprio trabalho ali entre família, ou entre as famílias, no campo. Tinha assim, uma vida mais saudável, né? Mas também gerou, acho que, uma grande competitividade muito acelerada entre as pessoas, que daí foi se passando por cima do respeito ao outro, da dignidade do outro, e aí a lucratividade e a própria relação entre as pessoas na família, porque todo mundo sai à luta de trabalho e aí já não se relaciona muito bem, porque não tem tempo.
Então, eu vejo que é um resquício que se traz, né? As leis hoje são capazes de suprir todas as necessidades humanas? Eu acredito que não. A gente vê Continuamos da mesma, né? quadro em Continuamos escala com esse- mundial em que a pessoa ainda é espizinhada na sua dignidade, na sua força de trabalho, que ela é vista como um instrumento. Infelizmente, não mudou muita coisa. Alguns avanços vieram, né? Algumas leis, alguns direitos dos trabalhadores, que os sindicatos no início conseguiram avançar. Mas hoje no mundo, se a gente for analisar, tem muito a ser feito ainda. Antes da Revolução Industrial, existia miséria? A miséria, ela existia. Só que eu acho que a maneira com que as pessoas lidavam com ela era diferente. Havia mais a cooperação. Sim. Havia mais a preocupação com o bem comum entre as pessoas. Então, quando você tinha alguma coisa, você dividia. Porque existiam as pessoas pobres, existiam as pessoas que eram mais ricas, as pessoas mais pobres. Essa desigualdade, mas era diferente, eu acredito. Assim, a gente vê que a igreja ela se preocupou nesse período também, né? Exatamente partindo dessa dimensão social. Mas se a gente pudesse imaginar, né? Existem leis à altura da dignidade humana? Existem muitos princípios, muitas leis que defendem os direitos humanos, mas a vida ela é muito elevada, a dignidade da vida. Então, para alcançar e preservar verdadeiramente a vida humana, eu acredito que não, falta muito ainda. Até porque muitas vezes leis que servem para proteger a vida, hoje elas são colocadas em discussão como se não valessem mais, como aborto, outros assuntos. A Rerum Novarum, esse grande documento que abre, né, a dimensão da doutrina social da igreja. E a igreja, né, como um todo. Ela nos ajuda, elas apontam alguma forma para a gente confrontar também esse dilema na nossa vida, em termos assim de reflexão, de alguma ação social. Eu vejo que essa encíclica nos ajuda a pensar sobre isso, a refletir a vida que se vive hoje, o como vivemos na sociedade e como se pode viver. Né? Também no respeito à pessoa, à dignidade da pessoa, a um salário justo, né? Para o trabalho que é executado. Então ela nos dá pistas, né? E sobretudo é interessante ver, né, como o documento nos mostra, né, que mesmo não vai ter tudo igual na sociedade. Os homens não vão viver no mesmo nível, todos os homens. Existirão diferenças, mas ela nos ensina a lidar com essas diferenças, a viver as virtudes e nos aponta Jesus Cristo, né? Jesus nos seus sofrimentos e crescemos, né? Aprendemos com os sofrimentos da vida, buscar essa virtude e a salvação, a lidar, né, com o diferente do dia a dia. O que a igreja tem a ver com esse social, com essa pegada mesmo que a própria Rerum Novarum nos apresenta? A igreja ela é a grande perita em humanidade, então ela tem esse direito e esse dever, essa obrigação de interferir quando existe a pessoa humana. Então, se o homem está ali e ela está ali para o homem, ela precisa interferir sim, porque a dignidade dele é o bem de toda a sociedade que está em jogo e ela precisa dizer, não é por aqui, não é por ali, porque a gente precisa colocar sempre no lugar, no centro, a pessoa e não as coisas. É porque a igreja é mãe, como diz o Papa Francisco, ela deve pegar os filhos assim no colo mesmo e cuidar. Então, se ela tem que cuidar dos filhos, ela vai cuidar em todos os âmbitos da vida do ser humano. Como uma mãe, ela tem que estar bem atenta para cuidar dos filhos. Isso aí, galera. Acho que é gostoso, né? A gente Muito poder dar esse grande salto, né, nessa era industrial, nos frutos que a gente tem hoje, bons, às vezes não tão bons, né? Retornar aqui, né, para a gente fazer um pouco essa experiência do campo, né, da família, de onde nasceu, do contexto, né, desse cuidado, do trabalho manual, né, de saber o seu suor é também a sua conquista de todos os dias, né? E legal escutar vocês também, trocando um pouquinho essa ideia com a gente, ajudando também essa moçada, né, a compreender um pouco a riqueza que todo esse documento e toda a doutrina social da igreja propõe para nós. Chegamos ao final do nosso programa. Mas quais os conflitos que a Revolução Industrial gerou? Qual é o papel da igreja naquela época? Qual é o papel da igreja nos dias de hoje? Você confere aqui no nosso programa. Até lá!